dia a todos. Nós, do programa Manhã com o Coração de Pai, nos reunimos neste domingo para ouvirmos e meditarmos a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 20, versículo do 19 ao 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem os perdoar os pecados, eles serão perdoados. E a quem não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão ao seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha a minha mão. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me vistes. Bem-aventurado os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos, nós estamos hoje celebrando, a igreja celebrando, o segundo domingo da Páscoa e também o domingo da Divina Misericórdia. Então nós estamos vivendo um tempo bastante forte dentro desta caminhada de sermos de igreja. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir, aonde Jesus ressuscitado põe-se no meio dos seus discípulos. Quantas vezes no nosso dia a dia também Jesus põe-se ao lado de nós, mas com os nossos afazeres, com a nossa correria desta vida cotidiana, meus irmãos, nós não podemos deixar que também nós sejamos como Tomé, tenhamos dúvida, não acreditando que esse Jesus ressuscitou e vive no meio de nós. Ele vem para soprar o Espírito Santo e cobrir de bênção os discípulos, para que continuem a missão
de evangelização. Assim também, meus irmãos, somos nós, quando cremos, quando nós aceitamos o Espírito Santo em nossa vida, nós também vamos ser discípulos missionários de Jesus, levando a palavra, levando a missão, evangelizando. Mas Tomé, na primeira aparição, não estando presente, duvida deles e disse: só tocando em sua mão e em seu lado, eu vou crer. Tomé deixa um exemplo para que nós meditamos a nossa fé. Como que nós estamos crendo? Como que nós estamos vivendo diante desse Jesus ressuscitado? Ele morreu para nos salvar. Ele veio mais 2 vezes ainda para fazer continuar a missão da evangelização. Mas na segunda aparição, estando ainda com medo e as portas fechadas, Jesus põe-se no meio deles novamente. E é esse segundo domingo da Páscoa, onde Jesus põe-se no meio deles e novamente. Mas aí Tomé, estando no meio deles, Jesus chama: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e toca ao meu lado. Tomé, muito assustado, disse: meu Senhor e meu Deus. Mas o Senhor Jesus disse: não seja incrédulo, mas seja fiel no amor de Deus. Assim também, meus irmãos, a nossa fé nos dá a certeza de que esse Jesus que morreu, esse Jesus ressuscitado, ele está no meio de nós. Ele vive no meio de nós. Só que nós temos que aceitar, através do Espírito Santo, que esse Jesus se ponha no meio de nós, que ele faça morada no meio de nós. Jesus disse a Tomé: acreditaste porque me vistes. Não seja incrédulo, mas fiel. A fidelidade, meus irmãos, essa que nós temos que ter com certeza, é o que a nossa fé nos indica. Sejamos fiéis a Deus. Felizes os que creem sem ter me visto. Que maravilha! Assim nós temos que ser, meus irmãos. Nós temos que ter a certeza de que esse Senhor Jesus está vivo no meio de nós. É Ele que nos dá força a caminhar nesta vida cotidiana, nesses momentos de provações da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração de São José. Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, Pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, da nossa cidade, das nossas famílias, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. Agora, meus irmãos, vamos à bênção final. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem, meus irmãos, tenham todos um santo e abençoado domingo. Neste domingo, onde a Igreja nos traz tantas comemorações, o segundo domingo da Páscoa e o domingo da Divina Misericórdia. Que através do Espírito Santo nós possamos entender o que a Igreja nos propõe nesta caminhada. Tenham todos um dia ótimo e uma semana abençoada.